Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta com as nossas videoaulas de eletrônica analógica. Vamos estudar agora um novo conteúdo, amplificadores operacionais. Este é o cara que eu mais gosto de ensinar e trabalhar com os meus alunos. Por quê? Porque esse cara é muito versátil. Com pouca matemática, com pouco conhecimento de eletrônica, a gente consegue fazer circuitos muito interessantes, que a gente fará aqui das videoaulas em simulações e até montagens simples e práticas que vocês podem fazer na casa de vocês. Vamos lá! Nosso primeiro conteúdo será só a apresentação do amplificador operacional. Entender de fato como que esse cara funciona, né? O que é internamente, o que tem internamente dentro desse cara. Seguindo aqui para a nossa apresentação da aula, né? Amplificador operacional. O que a gente vai ver aqui? Ó? O que é um amplificador operacional? Aplicações e suas configurações. O que é o ganho de tensão de um amplificador? Características de um amplificador operacional ideal. Explorar um pouco mais, né? Ver o datasheet de um amplificador operacional. E a nossa bibliografia. Já adianto que agora eu vou usar aqui como base o livro Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos, do Antônio Pertence Júnior. É um livro bem simples, facinho da gente entender. De um professor brasileiro, então uma linguagem tranquilinha aqui pra gente. Eu estou usando a edição que eu tenho, que é a sexta edição, que essa edição já tem mais de 10 anos. Até fazer uns 12 anos que eu tenho esse livro, pelo menos. Deve ter edições mais recentes, mas que dá pra gente acompanhar numa boa, ok? Inclusive, quando a gente pega lá o livro, ele traz uma definição bem bonita pra gente, né? O livro gosta de começar assim com a gente, trazer uma definição legal, pomposa do que se vai trabalhar. Aí o Antônio traz assim pra gente, ó, o Ampeop, Ampeop aí sou eu, né? Porque o amplificador operacional nós já somos íntimos, então a gente se trata pelo apelido, então podem chamá-lo aí também de Ampeop, tá? Então, o amplificador operacional, Ampeop, é um amplificador CC multistágio com entrada diferencial, cujas características se aproximam de um amplificador ideal. Bonito, né? O livro traz essa coisa pomposa de início pra gente, que a gente entende nada. Então, na videoaula de hoje, a gente vai tentar entender o que seria um amplificador CC multistágio, o que seria essa entrada diferencial e quais são as características de um amplificador ideal. Ok? Vamos tentar responder isso ao longo da aula. Primeira coisa, a gente precisa de entender que um amplificador operacional, esse componente eletrônico, ele não é mais o acréscimo de junções PNs. Lembra lá, quando eu tive uma junção, PN, a primeira junção, só uma junção PN, quando eu peguei o material P e juntei com o material N, a gente formou ali, né, um diodo. Quando a gente juntou mais um P ou mais um N, né, tendo uma segunda junção PN, a gente teve ali um transistor. Se a gente continuar juntando junções PNs ali, a gente vai falar o que a gente chama de tiristor e não um amplificador operacional. Tiristor é um conteúdo que a gente vai estudar, mas numa outra playlist de eletrônica, lá na eletrônica de potência, ok? Por enquanto, o amplificador operacional internamente dele não tem simplesmente juntar mais uma junção PN. Na verdade, ele tem dentro dele um outro circuito que é baseado em transistores. Eu vou pegar aqui ó, o circuito do LM741, que é um amplificador operacional. Igual a gente tinha o diodo, que a gente tinha o nome, o código dele, um N4007, 4001. A gente teve o transistor BC547, 548. E existe o LM741, que é um amplificador operacional de uso genérico, né? É o mais simples, mais comum que a gente utiliza aí, baratinho e facinho de encontrar no mercado, que a gente utiliza no laboratório. Então, internamente dele é esse circuito bonito aqui, com vários transistores. Vocês não precisam desesperar, a gente não vai estudar o funcionamento aqui de cada um desses transistores, mas você consegue entender já aqui, ó, que eu tenho aqui as entradas desse meu circuito, aqui eu tenho dois transistores em cascata, dando um ganho aqui. Basicamente, esse cara tem o que? Aqui acho que 22 transistores. Então, esse moço daqui, esse amplificador operacional, quando a gente for trabalhar com ele, ele tem fisicamente essa característica daqui, ó, esse visual, né? O LM741. Geralmente, nesse encapsulamento, ele tem aí 8 pinos bonitos. Ele é o nosso primeiro circuito integrado. É o nosso primeiro CI, nosso primeiro chip que a gente vai trabalhar aqui em eletrônica analógica. O símbolo dele para o esquemático é esse triângulozão aqui. Ele tem duas entradas, uma mais e uma menos, por isso a entrada diferencial.
o meu circuito que me importa é a diferença dessas duas entradas e uma saída. Show? Entendendo melhor a relação desses três caras aqui, se eu pegar aqui o símbolo do meu amplificador operacional, como que eu entendo ele com esse chip de 8 pinos? Né? Peguei aqui o datasheet do LM741, como eu já disse, ele tem duas entradas. A entrada mais, o nome dela é de fato conhecido como entrada não inversora. A entrada que tem um menuzinho aqui é a entrada inversora, e elas estão conectadas, esse meu chip, no caso o LM741, no pino 2 e o pino 3. A entrada não inversora no pino 3 e a entrada inversora no pino 2. A saída está conectada ao pino 6. Igual ela tem duas entradas, ela também tem dois pinos de alimentação. Um pino que eu estou chamando aqui de VCC e um pino que a gente vai chamar aqui de VEE. VCC geralmente para alimentações positivas e VEE alimentações negativas. Aqui no meu chip eu estaria no pino 7 e no pino 4. Temos ainda duas entradas aqui que a gente chama de offset, que na verdade é feito para a calibração do meu amplificador operacional. Idealmente, eu quero que quando a minha entrada não inversora e a minha entrada inversora sejam iguais, né, a minha saída tenha uma tensão zero aqui. Só que de vez em quando não é muito bem assim que funciona, porque alguns circuitos, alguns componentes externos e componentes internos podem gerar ali uma tensãozinha ali de saída, e para eu balancear isso eu vou trabalhar aqui nesse meu offset, colocando um potenciômetro aqui para fazer esse ajuste. Esse ajuste nesse potenciômetro eu posso colocar aqui no pino 1 e 5. E ficou ainda faltando pino 8, que não tem função nenhuma aqui pra gente, elétrica e eletronicamente, tá? Ele é um pino simplesmente mecânico para que esse meu chip aqui tenha 8 pinos, que é a melhor fixação, e não 7 pinos. Ele não tem conexão elétrica, tá? Do pino 8 aqui internamente do meu circuito. Beleza, seguindo isso, para que serve de fato, né, Cris? Quais são as aplicações e configurações do meu amplificador operacional? Amplificar, né, turma, é a principal função de um amplificador. O que é amplificar? Pegar uma tensão baixa e transformar essa tensão numa tensão alta. Um exemplo clássico aí para vocês entenderem onde que é utilizado esse amplificador operacional é pegar uma tensão bem pequenininha e deixar ela uma tensão alta. Um exemplo lá, ó, batimento cardíaco. Eu quero medir o batimento cardíaco de alguém, né? Lembra lá, toda vez que o seu coração está batendo, tem um músculo que está contraindo e expandindo. Toda a expansão e contração desse músculo gera uma tensão elétrica. Só que essa tensão elétrica é muito pequena, na faixa de microvolts. Para que eu tenha uma tensão legal a ponto de eu medir essa tensão, ver ali, né, num equipamento médico, ou então fazer alguma conta, fazer ali de fácil ter um valor para mim, para um microcontrolador, eu tenho que amplificar esse cara para chegar ali na tensão de 1, 2 volts, né? Então eu tenho que passar uma cadeia de amplificadores, que pode ser amplificadores operacionais. Além de amplificar, um amplificador operacional também serve como um comparador de duas tensões. E tem um outro circuito que é utilizado, que são filtros ativos, que não é matéria aqui na nossa disciplina eletrônica analógica por enquanto. A gente vai colocar numa outra sequência de videoaulas, mas eu vou deixar ele guardadinho aqui com amplificadores, ok? E como que eu configuro esses circuitos de amplificadores operacionais? Tem três configurações básicas, que seria esse circuito sem realimentação, com realimentação negativa e com realimentação positiva. O que é realimentar? Realimentar, comer de novo. Então é como se eu pegasse essa minha saída, como se fosse, não, é isso mesmo, eu pego a minha saída e ligo de novo a minha entrada. Se eu ligo a minha saída na minha entrada negativa, a minha entrada inversora, eu tenho uma realimentação negativa. Se eu pego a minha saída e ligo na minha entrada positiva, na minha entrada não inversora, eu tenho uma realimentação positiva. E essas configurações estão intimamente ligadas à minha aplicação do meu circuito. Porque se eu quiser fazer um amplificador, eu preciso de fazer uma realimentação negativa. Se eu quiser fazer circuitos comparadores, eu utilizarei então circuitos sem realimentação ou realimentação positiva. Então nas nossas próximas videoaulas a gente vai ver circuitos comparadores e amplificadores. Por enquanto eu preciso de entender como que funciona
por exemplo, o meu ganho de tensão. Ganho de tensão é exatamente, né, a medição do meu amplificador, que vai me dizer o quanto ele foi capaz de amplificar. O quanto ele foi capaz de pegar uma tensão VI, uma tensão de entrada, e transformar essa tensão em uma tensão maior, numa tensão VO. Então, o ganho de amplificação é medido. O meu AV, né, que eu chamo de ganho, eu estou chamando aqui de AV, ganho AV de tensão. Então, meu ganho de tensão vai ser a minha relação de VO sobre VI. A unidade de ganho aqui eu vou falar que é volt por volt. Ganho não tem tensão, seria VO é dado em tensão, né? Ou não tem unidade, né? Porque vai dado tensão e VI também é dado tensão. Vou cortar V com V. Não. Aqui a gente fala que é volt por volt, para a gente saber que, né, que uma tensão de entrada que está produzindo uma tensão de saída. Então, meu ganho aqui é em volt por volt. Só que a gente tem um problema aqui. Às vezes esse ganho é muito alto. Pensa lá no batimento cardíaco. Eu estou amplificando alguém que está em microvolts para alguns volts. Essa amplificação vai ter, às vezes, ganho ali de 1000, de 100 mil vezes, né? Então esse ganho se torna muito grande, 50 mil vezes maior o VO em relação ao VI. Então, se ficar falando assim de volt por volt, isso se torna meio complexo, não faz muita diferença para a gente se ele amplificou 50 mil ou 50 mil e uma vezes. Então, a gente costuma usar uma outra unidade, que é o decibel. Então, a gente vai transformar esse ganho, né, em decibéis. Como que a gente faz isso? É muito simples, não precisa de ter medo. Toda vez que aparece decibel é para poder facilitar a vida da gente. A gente vai utilizar aqui, ó, o ganho de decibel é 20 vezes o logaritmo de VO sobre VI na base 10. Ok? Usando aqui em módulo, né? Então, eu vou calcular meu ganho volt por volt, tirar o logaritmo dele e multiplicar por 20. Então, eu consigo achar aqui o ganho em decibéis. Por exemplo, eu tive um ganho 1000. Então, eu posso 1000 volts por volt. Então, 20 vezes log de 1000, eu consigo encontrar, né, o meu ganho em dBs. Ok? Aqui, né, fazendo aqui 1000, log de 1000 vai dar 3 vezes 20, 60. Então, muito mais simples. Você fala, teve um ganho de 60 dBs do que de 1000 volts por volt. Show? Facinho, né? Preciso falar com vocês, então, as características de um amplificador ideal. São 5 pontos importantes aqui para a gente entender como funciona um amplificador operacional ideal. O primeiro, ele tem resistência de entrada infinita. A resistência de entrada dele é muito grande. E, em compensação, a resistência de saída dele é nula. É como se fosse zero ali. Olha que loucura que isso vai fazer, turma. Eu estou dizendo para você, se a resistência de entrada é infinita e a de saída é nula, quer dizer que corrente não entra na entrada do amplificador operacional. Em compensação, corrente pode sair, pode entrar na saída. Não entra corrente na entrada, mas pode entrar corrente na saída. Que bagunça, né? E isso vai ficar muito claro para vocês quando a gente for trabalhar com circuitos práticos. Mas por enquanto é entender que o amplificador operacional ideal, ele tem resistência de entrada infinita e a de saída nula. O ganho de tensão dele também, de um ideal, é infinito. É como se ele pudesse pegar uma tensão muito baixinha, de nanovolts, e transformar essa tensão numa tensão gigantesca, de megavolts, por exemplo. Só que não é muito bem assim que funciona. Esse amplificador ele está limitado à alimentação dele. Por exemplo, se eu peguei uma tensão de entrada de 5 volts e eu alimentei esse cara com 10 volts, a minha saída nunca vai ser maior do que 10. Ela está limitada à alimentação de 10 volts. Eu peguei 5 volts, alimentei com 10, ele vai conseguir sair no máximo 10 volts. Ele não vai conseguir sair 30, 50, 100 volts. Ele consegue simplesmente sair de 0 ali, né? Pensando que está alimentado de 0 e 10, de 0 a 10 volts, ok? Então está limitado à alimentação dele. E depois as outras duas características é o sonho de qualquer componente eletrônico, que é trabalhar em qualquer frequência. A gente sabe que não é muito bem assim, né? Que trabalhar em frequências altas pode ser o caos em alguns componentes eletrônicos, principalmente se eles tiverem capacitores e indutores envolvidos, e insensibilidade à temperatura. Ele gostaria de trabalhar em qualquer tensão, mas a gente também sabe que tensões muito altas pode acabar com a minha região de depressão e meus componentes que dependem de junção PN podem conduzir, mesmo reversamente polarizados, se eles estiverem em uma alta temperatura. Então essas, né, são as 5 características de um amplificador operacional ideal. Resistência de entrada infinita,
resistência de saída nula, ganho de tensão infinito, trabalhar em qualquer frequência e em qualquer temperatura. Para a gente finalizar, vamos só olhar aqui rapidinho o datasheet de um amplificador operacional. Algumas aplicações, né? Se eu pegar aqui a primeira página desse amplificador operacional do 741 fabricado pela Texas, eles falam aqui pra gente, ó. As aplicações são comparadores, multivibradores, amplificadores CCs, amplificadores somadores, integradores, diferenciadores e filtros ativos. Comparadores nós vamos estudar logo nas nossas próximas videoaulas já. Multivibradores, amplificadores, integradores, diferenciadores são todas utilizados, e até filtros ativos são aplicações de circuitos amplificadores. Estudaremos todos esses caras aqui, ó. Filtros ativos a gente vai ver numa outra sequência de videoaulas. Aqui ele até traz pra gente um exemplo, ó, tem uma realimentação negativa, eu sei que esse cara é um amplificador. Esse cara é um amplificador não inversor, também veremos nas próximas videoaulas. Destacando aqui também o encapsulamento dele, o PDIP-8, é esse carinha daqui, que é o que eu já mostrei para vocês, que é o mais usual. Na página 4 desse datasheet, vou dar um destaque aqui nesta tabela aqui de cima para mostrar que ele tem uma alimentação, no caso 741, diferencial aqui, ó, de mais ou menos, no máximo, né, mais ou menos 22 volts. Então eu posso colocar ele para ser alimentado, por exemplo, com mais 5 e menos 5 volts. Então ele só vai conseguir amplificar, nesse caso, tensões até mais ou menos 5. Mas ele pode chegar até 22 volts, tendo respeito aqui a essa entrada, lá nas entradas dele de mais ou menos 30 volts. O que mais? A temperatura. Significa que na temperatura dele ele pode trabalhar de menos 50 a mais 125 volts. Está tranquilo aqui pra gente, não pretendo trabalhar com ele temperaturas menores do que essa. Não vou colocar ele dentro de um super freezer e nem para ele trabalhar do lado de um equipamento que tem temperaturas muito altas, acima de 125 volts. Algumas características elétricas deles aqui também. Olha só, resistência de entrada dele, resistência de 2 megaohms. Idealmente seria uma resistência infinita, né? Mas não chega a ser infinito, mas 2 megaohms é uma resistência bem alta já, e isso vai produzir uma corrente de entrada nele tipicamente aqui de 80 nanoamperes, podendo chegar nele suporte ali no máximo 500 nanoamperes. É uma corrente bem baixinha, é uma corrente que eu não consigo medir no laboratório lá da escola do IF São Mateus. A gente não tem equipamentos para medir uma corrente tão baixa como esta, né? Mas este daqui é o LM741, que é um amplificador usual, simples, fácil de encontrar aí no mercado, né? A gente fala que é de uso genérico, que ele tem várias funções, não tem função específica. A gente consegue ter amplificadores com resistências de entrada muito maiores, que vai produzir correntes ainda menores do que essa. Inclusive, os meus estudantes, nós vamos fazer um trabalhinho para poder me comparar, né, datasheets de vários amplificadores operacionais. Beleza, turma? Então, para a gente finalizar, está aqui a nossa bibliografia dessa aula, a aula baseada aqui, né, já disse, no livro Pertence, e ainda utilizei o datasheet da Texas, do LM741, para a gente entender, né, um pouco melhor o funcionamento deste cara. Ok? Ficamos então por aqui, a nossa primeira videoaula de amplificadores operacionais. Na próxima videoaula a gente já vai estudar como que ele funciona como um comparador sem realimentação, depois ele funcionando de fato como amplificadores. Ficamos assim, bom estar de volta com vocês, um abraço e até a próxima videoaula.